Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao meu Instagram. Eu sou Napoleão de Castro e neste momento falarei sobre sentimento de angústia. Longe de ser um apologista da angústia, mas sabemos que a angústia está em todas as pessoas, sejam ela ou angústia passageira ou insistente. A angústia está na alma do pobre, do rico, na alma do ateu, do gnóstico, do religioso, do político e dos poetas. Ela atinge desde o mais terno ao mais cruel dos homens. Um poeta assim falou, : durante o dia a gente tenta com sorriso disfarçar algum problema que na alma conseguimos sufocar. Vejamos a passagem bíblica de Salmos 18, versículo 6, que traz um clamor escrito exatamente quando o suave salmista de Israel, Davi, abriu o coração diante de Deus. Na angústia invoquei ao Senhor, disse ele, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. A palavra angústia, do latim angerer e do grego angor, tem a ver com estreitamento, afolgar, sendo angustos, algo apertado, sem ar, sem saída, constrange e oprime. Este sentimento sempre é manifestado quando a pessoa está se sentindo com falta de ar ou com falta de nada. É uma sensação de nada, uma irritabilidade. A angústia se une à amígdala cerebral, que é a parte do nosso corpo que gera medo, raiva. São emoções que nós não conseguimos controlar. Tristeza grande, por exemplo, quando percebemos que a criança, adulto, está nesta condição, é preciso fazer esta pessoa falar, e é na fala e na expressão lúdica, isto é, no desenho, na brincadeira, no escrito, na poesia, que nós colocamos nossas angústias para fora. Os grandes escritores, poetas, têm a angústia como marca registrada da sua literatura e da sua vida. A neurose, que tem de ser o nosso estado de vida psíquico normal, a importância do medo, da raiva, qual ela trata, a culpa. Quando não existem estes elementos psíquicos, você toma indiferente atitude em extremo, em situações de proporções que você não tem como controlar. Freud, na Primeira Guerra Mundial, disse que a divisão do medo, da angústia, está em três categorias, em três funções de sua relação com o perigo, que ele chama de angústia ou angst, que se refere a um estado que abstrai do objeto. O perigo pode ser escondido, pode ser provocado, pode ser aberto, mas também tem o medo, que ele chama de Furcht, que exige um objeto determinado e dirige a sua atenção para este. O pavor do Schrecken, que é o efeito de um perigo que não é propagado nem preparado por alguma tomada de atitude, mas a angústia não precisa disso, ela simplesmente aparece. E somos movidos por emoções. Por exemplo, Adão emocionou-se quando Deus lhe apresentou Eva, Gênesis 2:23, e quando ele caiu, ele teve uma emoção negativa do medo, Gênesis 3:8-10. Abraão se alegrou quando Deus lhe prometeu um filho, Gênesis 15, versículo 1-5, e ficou profundamente emocionado quando Deus pediu seu filho em sacrifício. E ele teve um sentimento de perda, de angústia, Gênesis 22, versículo 1-13. Davi ficou em pânico quando pecou contra Deus, com Betseba, e um problema de depressão terrível, sintomas psicossomáticos em sua pele e nos órgãos, tomou conta dele, conforme o Salmo 38. E é para que você entenda, Elias também, o grande profeta, que destruiu Jezabel, passou por este problema. Mas ninguém está livre dela. E como superar a angústia? Tem um texto bíblico para combater os pensamentos dolorosos. Crie distância física daquilo que causa angústia. Concentre em você e pratique a atenção plena. Seja gentil consigo mesmo. Permita que as emoções negativas fluam. Aceite que outras pessoas não vai te pedir desculpa e leve a vida a sério. Clame a Deus e creia que Ele pode arrancar todos os tipos de angústia.
E Davi fala sobre isso. Agora, sentir-se angustiado em algum momento da nossa vida é algo natural. Afinal, não é porque somos servo de Deus ou também não servo de Deus que deixamos de ser seres humanos. Há momentos na nossa vida que as lutas, as adversidades, pressões, cobrança do dia a dia são tão grandes que acabamos ficando angustiados. Agora, a angústia não pode ser o estado permanente na vida de alguém que confessa Jesus como Salvador, nem de alguém que tem um porquê para vencer. Devemos sim confiar em nós, mas principalmente em Deus, que tem todas as situações sob o controle para nos ajudar nesta hora de tristeza, de angústia profunda. O salmista expressou isto muito bem, pois sabia que na hora da angústia só há um lugar onde pode encontrar socorro. Por isso ele disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, versículo 1. A glória de Deus pelas nossas angústias é exatamente em Ele vir, em tirar esse pavor de dentro de nós. Está sentindo o coração ferido? Decepção, rejeição, tristeza, solidão, a angústia, preocupação? Deixa eu te dizer uma coisa maravilhosa. Na farmácia de Deus nunca falta remédio para nossas dores e feridas. Disse Davi: o justo tem muita angústia, mas o Senhor livra de todas. Deus abençoe e creia na glória de Deus, que pode fazer você vencer estas angústias.